o plano perfeito de Deus. Quantos creem nisso, irmão? Quantos creem que Deus tem um plano que é perfeito, que Ele mesmo preparou? Quem é que pode modificar o plano de Deus? Quem é que pode mexer num plano? Ele não se mexe no que é, não se mexe no que é, não se mexe no que é perfeito. Homem é homem, mulher é mulher, é o plano de Deus, perfeito. Plano perfeito de Deus. Então vamos aí pensar com o Espírito. Gênesis, a Bíblia comum, tá, irmão? A que nós usamos, a Almeida. Vamos usar a Almeida. Gênesis, capítulo de número 3. Versículo de número 23 e o versículo 24. Diz assim a Bíblia: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Lançou quem? Adão. A fim de lavrar a terra de que fora tomado. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus único e Deus verdadeiro, a tua palavra diz: e expulso o homem. Isto o Senhor pôs no versículo 24 de Gênesis 3. Expulso o homem e colocou um querubim ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Porque ao homem foi negado estar naquele lugar. Ele foi expulso. Mas isto tudo já havia um propósito divino. Já havia um propósito de Deus. Eu te louvo porque está escrito, Senhor: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. No teu projeto divino, perfeito, tudo que é teu, ligado a ti, é divino e é perfeito. Meu Deus, que não haja nenhuma dúvida no coração das tuas ovelhas em relação ao teu plano. Teu plano é perfeito. Meu Deus, eu louvo pela nossa mente, que a nossa mente receba esse conhecimento e possamos viver o conhecimento, praticar o conhecimento e desfrutar do conhecimento. Eu oro, sim, Deus, no nome santo daquele que é poderoso, Jesus Cristo, e o povo de Jesus, que ama Jesus, que vive para Jesus, digam todos amém, amém, amém. Dá-lhe um aplauso ao nosso rei, ao nosso mestre, bem forte, irmãos. Isso. Põe ali, irmão, o versículo 24, por favor. E expulso o homem. O homem foi expulso. Você vê que Deus não é pego de surpresa. Porque se você for lá em Apocalipse 13:8, põe por favor, meu irmão.
gente não tem muito costume de ler o Apocalipse. Se a gente anular o Apocalipse, tem que anular Daniel, né? A gente não pode anular Daniel. Então diz aqui: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Vão adorar a besta. Todos que habitam sobre a terra. Quem é que vai adorar a besta? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então quem vai se perder são aqueles que não têm o seu nome inscrito num livro que chama o livro da vida, ou seja, o livro dos herdeiros que tem o direito à vida eterna. Você diz amém? Então diz que os nomes que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde quando? Então o Cordeiro, no processo, plano original de Deus, no decreto de Deus, nos desígnios de Deus, no plano oficial de Deus, Deus já sabia da queda, Deus já sabia da atitude de Lúcifer, que era o anjo de luz, um querubim de luz, o maestro. Tinha uma importância muito grande esse anjo chamado Lúcifer, anjo de luz. Então esse anjo, não é Satanás, é Lúcifer, que era um anjo de luz. Deus já sabia da queda, da rebelião. Então tudo foi um plano perfeito de Deus. Diga, de Deus. Porque alguns pensam que tudo isto que aconteceu, Deus acordou um dia e viu Satanás reunidos com alguns anjos e criando um esquema, e Deus falou: meu Deus, que é isso que vocês estão fazendo? Eu não esperava isto de vocês. Vocês me surpreenderam. Não. Pessoas nos surpreendem, mas no que diz a Deus, ninguém surpreende. Todas as nossas atitudes que temos, a gente surpreendemos o outro. Mas a Deus, quando alguém se rebela, um rebelde, quando alguém se rebela, um traidor, Deus fala assim: foi para isso que eu te pus. Foi para isso, como um traidor, como uma traidora, como alguém que vai me negar, não vai até o fim. Então eu te pus para isso. Eu te coloquei para isto. Então Deus, eu quero que a igreja tenha o máximo de tranquilidade no que tange a esta obra espiritual de Deus para com a igreja. Deus tem um plano perfeito. Diga, perfeito. Diga, perfeito. Não precisa que eu ou você façamos um jejum, ou vá ao monte, ou na consagração, para dar uma melhorada no plano de Deus. Não precisa, porque Deus tem um plano perfeito. Diz que tudo o que Ele fez foi criado para um devido fim. Então, se Deus te criou para o seu louvor, você diz amém. Então o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então o plano já estava traçado, tudo premeditado, tudo preparado, tudo. Não, alguns dizem, pastor, que Deus teve surpresa com Adão, Deus teve surpresa com Eva, Deus teve surpresa com Lúcifer e com aquela terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. Não, amados. Antes de existir a terra, o céu foi formado primeiro. Essas milícias já existiam antes da terra. Então Deus estabeleceu. O meu cooperador, ele diz assim: tudo vem lá de cima. Todo poder vem lá do alto. Não vem nada daqui. Aqui não tem. Aqui tem força. Poder tem Deus. Amém? Então você é ciente do plano. O Cordeiro já tinha sido morto. Porque se ele morreu antes. Porque antes das coisas. Antes de acontecer as coisas. No plano original. Já tinha um Cordeiro. Tanto que estava tudo no propósito de Deus, que o profeta Isaías, no capítulo 53, de 1 a 12, se acompanha, Isaías 53,
de 1 a 12, olha o que ele diz. Quem creu na nossa pregação, olha, Isaías está falando, quem é que vai crer nisto? Que eu vou falar. Vou falar que vai vir alguém que vai morrer, vai pagar o preço, vai dar liberdade ao povo, vai trazer o povo de volta para o Éden, para o jardim, vai trazer o povo de volta para a presença de Deus, para a cobertura. O jardim é uma proteção, é um lugar seguro, onde Deus está. Se você está com Deus, você está seguro, está protegido. Então diz, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Eu estou ministrando a palavra e eu peço que seja revelado a você o poder de Jesus, o poder da sua glória, que haja uma revelação no teu coração sobre esse poder. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, a quem sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Com o rico, ele foi sepultado numa sepultura de um rico, né? Disse um homem rico, foi lá, pegou o corpo de Jesus e colocou ele numa sepultura novinha, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Qual pecado? Qual pecado? De Adão, que gerou a expulsão, né? Todavia o Senhor agradou a ele, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, verá suas mãos, e ele verá o fruto do penoso trabalho de Cristo. Ele fará um trabalho penoso, e a sua alma ficará satisfeita. Ele ficou satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, o conhecimento que leva à justificação, justificará muito, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de quantos? De quantos? Não é de todos. Se ele tivesse levado o pecado de todos, todos seriam. Ele levou o pecado, você faz parte, então você é salvo. Pelos transgressores intercedeu. Acabou? Isso. Então ali você viu, primeiro você leu comigo em Gênesis, a expulsão do primeiro casal de ser humano, foi mandado embora, e aí você vê ali em Isaías a profecia que se cumpriu depois de 700 e poucos anos na frente. Essa palavra foi dada pelo profeta Isaías, que ele começa, quem vai crer nisto? Eu vou dizer
que o Cordeiro vai vir, vai morrer, vai sofrer, vai padecer, vai curar, vai levar o pecado. Quem vai crer nisto, que não tem Cordeiro, não tem ninguém, ainda não apareceu ninguém, e isto foi repetido, até o Cordeiro aparecer. Então diz que ele levou o pecado de muitos. Antes de morrer, já havia uma profecia da sua morte e da redenção, do levar o pecado. Por isso que no Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro já havia sido morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Aqui comprova que o que está escrito lá em Apocalipse é verdade, porque o sacrifício já tinha sido feito no plano de Deus. Deus faz um plano, depois ele executa. Não é igual a gente faz um plano e quer executar imediatamente. Primeiro ele tem um plano, depois ele executa. A gente tem que projetar e depois executar, não é projetar e sair executando. Muita gente quebra a cara por causa disso. Então, abençoados, ciente da expulsão do homem e da profecia que viria alguém que faria com que os homens voltassem a ter o direito a viver curado, a viver sarado e a ser salvo. Aí você vê aqui a manifestação da Marcos, vê lá em Marcos 34 ao 36, Marcos 34, não, perdão, irmão, Marcos 14, 34, perdão, Marcos 14, 34 ao 36, e lhes disse, a minha alma, Jesus, na oração, a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então aqui foi uma oração dos momentos que antecederam o momento do seu sofrimento, da sua vergonha, do seu vitupério, dos tapas, dos cuspes, das chicotadas, das chibatadas, das humilhações, das palavras de escárnio. Então tudo isto ele via, porque Deus ele vê lá na frente. Nós não conseguimos nem ver aqui, a gente só vê o que está aqui, a gente não percebe nem o que está por detrás, a gente vê a coluna, não vê o que está atrás. Deus não precisa fazer uma curva para ver, ele sabe o que está atrás. Então Jesus começou a fazer essa oração do momento da sua crucificação, do momento que estava se aproximando o cumprimento do plano perfeito de Deus, que começa no Éden, na expulsão do homem, e vem na profecia de Isaías, que vai vir o Redentor, o que levou o pecado de muitos, e vai aproximar esses muitos de novo para com ele. E em Marcos ele diz que ele começa a orar, porque ele via o seu sofrimento, ali ele estava como ser humano. Diz a palavra que ele era 100% Deus, mas 100% homem. A única coisa que ele não teve foi sentimentos carnais, de sexo, essas coisas, porque isto é causado quando nasce de homem e de mulher. Tem esse sentimento para poder reprodução, para poder gerar, para poder popular a terra, né? E Jesus não veio para isso, para ser pai, para casar. Ele veio para reconciliar aquele homem que foi tirado de perto de Deus, e através daquele homem que representava toda a nação salva, e ele vem e faz um acordo para morrer. Mas antes dele morrer, ele começa a orar, porque ele se sente agoniado. Às vezes você percebe que algo esquisito vai acontecer com você, você começa a chorar, começa a orar, fala, meu Deus, não deixa eu passar por isso. E às vezes você tem que passar por isso. É necessário você passar. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Enquanto você não aprender a administrar as situações da vida, da casa, da família,
você vai ter sempre esse choque, esse sofrimento na sua vida. Você vai sempre, nós vamos sempre manifestar carnalidade nas nossas atitudes, porque não crescemos. E o pior de tudo, quando achamos que crescemos, né? Esse é o pior. Uma criança não pode ensinar, só quem pode ensinar, o adulto com conhecimento pode ensinar. Uma criança não pode ensinar. Falando espiritualmente falando, né? Agora você vai ver aqui no versículo 43, irmão, põe lá, irmão. 43, versículo. Olha o que ele diz. Marcos 14, 43. Marcos 14, amado, isso, 14, 43. Olha o que disse. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas, anciões, e uma turba com espadas e porrete. Turba deve ser um grupo de homens, né? Um grupo de soldados, deve ser isso. Um grupo, né? E um pelotão, não. Uma turba com espadas e porrete. Olha como é que eles vieram pegar o Jesus. Jesus não estava nem com um fuzil, não estava com uma 765, uma pistola boa automática, com 38 balas, não estava lá. Foram lá espadas e porretes. E o traidor tinha-lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar, esse é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Então, tudo isto, que coisa ruim, que homem ruim, Judas desgraçado, miserável. Se eu te pego, eu te dou, eu te bato. Não, isto tudo é um plano perfeito de Deus. Diga, é um plano perfeito de Deus. Deus tem sempre um plano perfeito. Capítulo 15 de Marcos, 22 ao 24. Capítulo 15, 22 ao 24. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, um monte, e deram-lhe a beber vinho com mirra, e ele, porém, não tomou. Vai. Então, o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, e lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Isso tudo está na profecia, o salmista profetiza sobre isso, esse lançar de sorte das vestes de Jesus. Antes dele vir, já havia profecias. Então quer dizer que o plano de Deus, ele é perfeito. Diga, perfeito. Se Deus teve um plano lá atrás com o primeiro homem, Deus também tem um plano conosco, irmãos. Diga, Deus tem um plano comigo. E o plano dele comigo é perfeito. Às vezes nós pensamos que Deus está fracassando. Por que Deus permite isso? Por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? Por quê? Porque eu sou um servo de Deus, sou um mensageiro de Deus. Por que eu vivo assim, vivo assado? Irmãos, é o plano, diga-se, é o plano. 15, aqui no 15, 22 a 24, a crucificação. 15, 33 ao 37. 33 agora, isso. Chegar a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Era dia, durante o dia. E a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Não está na Bíblia, mas eu tenho um entendimento no meu espírito, que quando Jesus, foi a única vez que ele orou, falando que Deus tinha o quê? Desamparado ele. Eu percebo ali, que ali estava só o homem ali, porque se Deus estivesse ali, ele não poderia morrer. Então ali ficou o homem,
o Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, de José. Então ali estava um homem. Por isso que ele clama, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me deixou? Ele sabia, ele fala: eu e o Pai somos um, Ele não separa de mim, eu falo que é dele, Ele está em mim, eu estou nele. Então Ele nunca desamparou ele. Então por que ele se sentiu só? Porque ele tinha que morrer. Diga, ele tinha que morrer. Ele tinha que provar a morte pelos eleitos. Ele morreu para perdoar o pecado de muitos. Amém? É assim que disse Isaías, de muitos. Então ali estava um homem, e um homem tinha que morrer. Que diz que quando ele morre, que diz que Deus ao terceiro dia o ressuscitou. Então diz que Deus volta para aquele corpo e o ressuscita aquele corpo. Então diz que, então ele faz essa oração 15, passa à frente. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu e embeber uma esponja em vinagre e pondo numa ponta de um caniço, deu-lhe de beber e dizendo: deixai, vejamos se é Elias, vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, morreu. Então ali estava um corpo vazio, sem Deus, sem vida, sem sangue, porque o sangue foi tirado dele na cruz. Ele diz que na cruz ele verteu, derramou, não ficou uma gota de sangue, porque tinha pessoas como nós, que ele amou, ama e amará para sempre. Ele tinha que demonstrar isto, porque o amor, ele não é só palavra. O amor é, acima de tudo, ação. O amor é demonstrado com atitudes. O amor tem que ser visto. O amor que não se vê não é amor. O amor tem que ser visto. Irmão, eu escuto tanta gente dizendo: ama, te amo, te amo. Mas as ações: o Senhor, tu sabes que eu te amo, mas qualquer coisa impede dessa pessoa de vir louvar a Deus. É jogo, é campo, é mulher que briga com o marido que briga com a mulher, briga com o vizinho, e, sabe, um carro furou o pneu, ou perdeu o ônibus. Então qualquer coisa, as pessoas dizem que amam, mas qualquer coisa na hora da ação, porque o amor é ação. O amor não é desculpa, o amor é ação. O amor não é com todo respeito, não é um buquê de flores, não é uma caixa de sorvete, um bombom. O amor não é isso. O amor é demonstração. Eu estou junto, nós estamos numa jornada. Essa jornada eu não te deixo, tu não me deixa. Aconteça o que acontecer, eu estarei contigo. O amor é mais do que, do que eu dizer, do que eu escrever, do que eu pôr no Facebook. Esse amor de Facebook, de Instagram, tudo é falso. Esse sorriso, essa fotografia, esses biquinhos que se faz, tudo é falso. Tudo é falso. Quem faz isso sabe que é falso. Porque na hora da gente demonstrar, Jesus amou de verdade. Ele amou a sua igreja, diz que ele foi até o fim. Ele falou: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade. O Senhor tem um plano, eu tenho que seguir esse plano. Eu não sei se você entende isso, não sei se você é tão espiritual, ou você é tão carnal, que você não entende, você fica se debatendo, e você fica: acaba logo com esse culto, porque eu já não estou aguentando com isso. O amor é demonstrar, amado, é demonstrado com atitudes. O amor é demonstrar. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não é explosivo. Paulo falou de Romanos: se depender de nós, tem paz com todos.
O amor que não se vê não é amor. Eu te amo. Te amo. Já ouviu isso? Te amo. Aí quando você vê nas atitudes, as atitudes da pessoa mostra ou demonstra totalmente o contrário das frases que se escrevem. Para nós que somos de Deus, isto é vergonhoso, isto é diabólico, isso é maligno, isto é treva pura, porque nosso amor não pode ser fingido, o nosso amor tem que ser um amor verdadeiro. Minha frase: não digas que me ama, mostre-me que me ama. Me dá a caixa de bombom, garotos. Pastor, eu te amo. Não trouxe nada, se apresentou de mão vazia. Eu sei que é amado. Glórias a Deus. Mostre que me ama, mostre que me ama. Uma ação vale mais do que 1000 palavras. Não aceite mais, você que é mulher, marido, filhos, mãe, pai, não aceite mais ser amado só de palavras. Não aceite, não aceite. Não aceite que teu marido te diga coisa para você e depois trate você diferente. Não aceite isso. Não diga, não aceite, marido, que a mulher que diz que te ama, e mais na hora da ação ela trata diferente das palavras. Não aceite isso. Não ache que, não pense que isso está no plano de Deus. Isso não está no plano de Deus. Isso não tem nada a ver com o plano de Deus. Isso tem a ver com atitudes verdadeiras do amor. Você vê isto em Jesus. Diga: Jesus me ama. Ele provou que me ama. E Ele vai me levar para Ele. Ele não vai me deixar nessa terra. Diga: Ele vai transformar o meu corpo que sente dores num corpo de glória. No plano perfeito de Deus, eu não vou mais envelhecer, eu não vou mais morrer, eu não vou mais sentir dor, eu não vou mais chorar, não vou ter saudade, eu vou viver feliz para sempre, porque o plano de Deus é perfeito. Diga: o amor é perfeito de Deus. Quinze 43 de Marcos. Estamos caminhando para os 8 minutos finais. Vindo José de Arimateia, olha onde ele foi sepultado, um homem rico, ilustre, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então quer dizer que tinha um corpo. Tinha um corpo. Não foi uma história. José de Arimateia foi lá, pegou o corpo. Então tinha um corpo, diga assim, tinha um corpo. Tinha um corpo. Mas diz que ele ressuscitou. Diz que ele morreu. E Paulo explica isto, porque a gente não pode pregar na Bíblia e não ir nas cartas do apóstolo Paulo, né? Romanos capítulo 5. A gente não pode fazer como a maioria dos ministérios fazem, né? 12. Vamos ler alguns versículos aqui. 5:12. Portanto, assim como por quantos homens? Vamos lá, igreja, está todo mundo aqui? Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o quê? O pecado aonde?
na nossa vida. Quando fala no mundo, está falando na vida das pessoas. E pelo pecado, por causa do pecado que entrou na minha vida, entrou o que na minha vida? Eu só vou morrer porque entrou o que? Se o pecado não tivesse entrado, quer dizer que eu não. Então Deus fez o homem para não. Então Deus teve um susto porque o homem pecou. Não, isto é o plano perfeito de Deus. Eu me entusiasmo com os planos de Deus, sabe? Muitos deles eu não entendo. O que eu viver 3 anos numa cidade, passar necessidade, ser humilhado, não dá para entender. Você largar sua casa, largar todos os teus bens, ter uma vida equilibrada, com tudo que uma família humilde pode ter, sem reclamar de nada, e largar tudo, e ir para um lugar pensando que está fazendo as coisas para Deus, ou está fazendo, e passar dificuldade, depois ir para outro lugar, e ser humilhado, ir para outro, e passar dificuldade, e andar igual uns peregrinos para lá, e sair, meu Deus, não dá para entender, não dá para entender, mas quando a gente entende que Deus tem um plano, diga, Deus tem um plano, e no plano de Deus, Ele permite, sabe, às vezes a gente vai assim, entra numa rua assim, e parece que não tem, que a gente não vai voltar para lá, e aí quando vê, aí tem uma saída, é por aqui, é o plano de Deus. Não sei se você está entendendo, talvez você esteja vivendo isto, caramba, eu não conheço esse caminho, mas, tá, vai dar no lugar que Deus falou. É o plano de Deus. Você está entendendo? Para você parar de murmurar, para você parar de reclamar da tua vida, das coisas que você vive, sabe? Jesus diz que, Deus, tira de mim, mas se não é possível, faça isso, cumprir em mim. É isso que tem que fazer. Não quero mais viver assim, não quero mais viver assim. Deus, mas se o Senhor quer que eu faça por isso? Se cumpre em mim, é um projeto, um propósito de amadurecimento, é um tempo de crescimento, eu tenho que viver isto. O ouro, para ser refinado, passa pelo fogo. Você quer ser um ouro puro, mas não quer passar pelo fogo? Você nunca será um ouro puro se não for provado pelo fogo. O fogo queima toda a impureza. Então quando você passa pelo fogo da vida, está sendo queimada as impurezas. Então diz que a morte, o pecado veio, a morte veio por causa do pecado. Assim também a morte passou a quem? A quem? Todos quem? Aí as irmãs, digam amém. Digam amém, irmãs. Cadê as irmãs? Irmãs, digam amém. Vocês estão fracos, dá chocolate para elas. Por quê? Porque a morte só passou para os homens. Não, a morte passou a quem? Todos os seres humanos. Por causa daquele lance lá em Gênesis 3, a morte passou a todos os homens, porque todos os homens, mesmo sem ter pecado, foram considerados pecadores, pecaram sem pecar. E são leis de imputação. Leis de imputação, por causa de um, todos. Por causa de um, todos. Então, se é imputado uma coisa, todos foram prejudicados. Mas se é imputado algo que beneficiou, todas as ovelhas são beneficiadas. Porque até o regime aqui é tempo, período, época. Até o tempo da lei havia o quê? Pecado aonde? Não é estranho isto? Diz que até o tempo da lei havia pecado. Por que até o tempo da lei? Porque na lei Jesus já tinha vindo. Então se Jesus não veio naquele período, mas havia as profecias que ele viria, mas ele não tinha vindo. Se ele não tinha vindo, aquele pecado de Adão que passou a todos os homens, continuavam a reinar nos homens. Por isso que até o tempo da lei, aí Jesus vem, havia pecado. Mas o pecado
agora. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que é o pecado? O pecado é uma transgressão. Por exemplo, quem dirige sabe que existe o sinal vermelho, amarelo e verde, vermelho e amarelo. E em alguns lugares existe aquele espardal, né, que tira fotografia lá, que multa a gente. Então, se você passa a velocidade acima, te fotografa. Se você passar no vermelho, te fotografa, você tem que desembolsar dinheiro. Mas o governo resolveu tirar aquele, deixou o sinal, mas tirou a foto, né? Tirou aquele sistema de fotografar de multa. A gente já está tão acostumado, não sei se você que dirige, sabe que ele tem, mesmo ter tirado, você viu que não está mais ali, aí fica preocupado, vai devagarinho, né? Será? Onde está escondido, né? Então era assim, até o tempo da lei, o pecado, mas Jesus veio, removeu o sinal. Diga amém, igreja. Jesus removeu o sinal, não levando em conta, mas o pecado não é levado em conta, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte. Olha, irmão, por que a morte veio? Por que a morte veio? Aqui já não está falando mais do pecado. Entretanto, reinou a morte desde Adão até quem? Quem simboliza Moisés? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança. Então, a morte veio mesmo sobre nós que não pecamos. Da transgressão de Adão, a qual prefigurava aqueles que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como pela ofensa, porque se pela ofensa de um morreram quantos? Você vê que não morreram todos. Morreram quantos? Ele levou o pecado de quantos? Morreram quantos? Muitos. Muito mais a graça de Deus, que é o dom pela graça de um só homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo, foram abundantes sobre nós, sobre muitos, diga, sobre muitos, de novo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, quem é? Adão, e por meio de um só, reinou quem? A morte, Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos. Agora a palavra todos aqui não está se dirigindo a todos, está se dirigindo àqueles muitos. Homens para condenação, assim também, porque por um só ato de quem? Justiça de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos, olha lá, é todos? Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avuntasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você sabe o que é isso? Aonde você vê gente fazendo coisas horríveis, você diz, essa cara é do demônio, essa mulher é do demônio. Não diz que aonde há essa abundância de manifestação carnais, diz que também há uma abundância da graça de Deus. Por isso que Deus pegou a mim e você, a fim de que, como pelo pecado reinou o quê?
reinou a morte veio por causa do pecado, o pecado reinou, porque o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Pode passar para outro capítulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha a pergunta de Paulo, hein? Volta lá para a pergunta, irmão. Porque está falando da salvação, o pecado já foi tirado, a igreja está perdoada. Só porque eu estou perdoado, eu vou permanecer? Olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque onde abundou a graça vai superabundar, né? Está falando, não pode não. Olha que ele vai responder. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Muda a vida, irmão, novidade. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhança da sua ressurreição. Sabemos isto, que foi crucificado com ele. O que foi crucificado com ele? Quando ele te vê, quando ele olha para mim, mesmo que você fraqueja, você falha como eu, ele não vê o velho homem, ele vê o velho homem crucificado. Não tem mais o sinal, tem um sinal, mas não tem mais para tirar foto. O cronômetro não está mais ali. Para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Cristo morre, morremos. Cristo ressuscita, um novo homem. Ele dá a oportunidade de ressuscitar um novo homem. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu creio. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ele já ganhou a morte. Pois, quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós, assim também considerai, aqui está o segredo da igreja. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Isto é uma consciência. Pastor, mas eu falho, eu também. Pastor, eu piso na bola, de vez em quando eu também piso. Mas eu me considero que eu estou morto. O meu pisar na bola não me leva para o inferno. O meu pisar na bola não me joga de volta para a sarjeta. O meu pisar na bola, como Adão pisou e foi tirado de um lugar, o meu pisar na bola não me tira da minha posição. Eu não posso achar que eu fracassei. Aí se eu penso que Deus só me aceita porque eu não fracasso, quer dizer que a salvação não é dele, é minha. É pela graça que você é salvo, por meio da fé. Isto não vem de nós, é um presente de Deus. Ninguém na carne merece nada. Pode chamar o seu Papa, a sua santidade de santidade, não merece nada. Os seus apóstolos, seus padres, seus pastores, bispos, ninguém merece nada. Então diz que a gente temos que nos considerar mortos para o pecado. Eu estou morto para o pecado. Se eu estou morto, isto aqui não pode me dominar. Sabe o que é domínio? É você ceder você sabe que isto é errado e você vai lá e faz. A fraqueza, pastor, é minha fraqueza.
conserte a tua fraqueza. Nossas fraquezas, elas têm forças, porque nós repetimos vícios. Quando você repete vícios, é difícil fumar, se drogar, beber, xingar, adulterar, fornicar, prostituir, pornografia. Tudo isso são vícios que a gente vai praticando. Então há um sofrimento muito grande para a gente abandonar isto, a gente deixar de fazer. A gente vai diminuindo e se considerando morto para isso. Mesmo se eu tropeçar, pisar na bola, eu não vou perder a titularidade. Um jogador bom, mesmo que ele faça uma jogada errada, ele não deixa de ser titular. É assim. Então, essa é a consciência. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos. Nós estamos agora vivos para Deus em Jesus Cristo. Não reine, portanto, o pecado. Ou seja, não repita erros todos os dias. Você sabe que você tem fraqueza nessa área. O que você está fazendo com essas pessoas que te levam para esta área? Se você sabe que você tem fraqueza nessa área, por que você está envolvido com esse tipo de gente? Por que você gosta desse tipo de companhia? Não deixe ele reinar. Você sabe da minha história? Eu tive que largar um negócio próspero, abandonar um trabalho, por causa que ali era minha desgraça. Eu me drogava de cocaína, maconha, sabe, cerveja, bebida. A única coisa boa que eu encontrei naquele lugar foi a minha esposa. Que o resto, só desgraça. Só desgraça. Então, tem que abrir mão. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não deixe. Porque ela nos atrai, porque você está de olho. Pula. Se você não pode ter um Instagram, desligue. Se você não pode ter um Facebook, desligue. Se você não pode ter um WhatsApp, desligue. Se não pode ter internet, desligue a internet. Não, mas pastor, eu bloqueie, bota no teu telefone um bloqueador para você não ver coisas que você não quer ver. Então a gente pode fugir. A gente pode não obedecer às paixões. Vai valer, deixa aí, irmão. Vai valer a pena você não obedecer às paixões. É o preço. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo, aonde? Ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Eu faço aqui hoje, é a última vez que eu vou fazer, é a última vez que eu vou ter sexo ilícito, é a última vez que eu vou me drogar, é a última vez que eu vou beber, é a última vez que eu vou xingar, é a última vez que eu vou me envolver com prostituta, é a última vez. Não, amado, não, acabou. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Vai valer a pena, irmãos. Você sabe que quando nós fazemos isso, é uma luta. Mas essa é a maior prova. Depois a gente vai continuar. Essa é a maior prova que nós amamos de verdade a Jesus Cristo. Eu não quero mais essa vida. Agora eu tenho uma nova vida. Mas é difícil, pastor. Quem falou que é fácil? É muito difícil. Que essas palavras que veio de Jesus possam encaixar no teu coração, que você também veio de Jesus. Assim seja. Assim disse Jesus. Isso. Fica de pé, vamos louvar. A festa da Páscoa era uma instituição lembrada da morte dos primogênitos do Egito, da liberação dos israelitas. O seu nome deriva-se de uma palavra hebraica que significa passagem do anjo exterminador, sendo poupadas as habitações dos israelitas, cujas portas tinham sido aspergidas com o sangue do cordeiro. Lembra dessa história? Está lá escrito em Êxodo 12, do 11 ao 27. Chama-se Páscoa do Senhor, chama-se a festa do pães asmos.
Dia dos pães asmos. A palavra Páscoa aplicada não somente à festa do seu todo, mas também ao Cordeiro Pascal. Paulo fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, ele foi entregue de uma vez por todas. Na instituição, a maneira que se observa a Páscoa era da seguinte forma: o mês da saída do Egito, Nissan Abib, deriva-se do primeiro mês do ano sagrado Eclesiásticos, no 14º dia desse mês, entre as tardes, isto é, entre a declinação do sol e o seu acaso. Desce e sobe o sol. Deviam os israelitas matar um cordeiro pascal, abster-se de pão com fermento. No dia seguinte, 15º dia, cortar destes, às 6 horas da tarde anterior, principiavam a grande festa da Páscoa, que durava 7 dias. Na realidade, se comemora o domingo, a Páscoa, né? Diz que a Páscoa, está lá em Marcos 14, 17 ao 26, Jesus celebrou a Páscoa antes da sua morte. Então hoje, na realidade, não é o domingo da Páscoa. A Páscoa foi na sexta-feira. A celebração da Páscoa foi na sexta-feira. Domingo foi o domingo da ressurreição. Foi no primeiro dia da semana que o nosso Senhor ressuscitou. Então, quando você, pastor, e o que é coelhinho? Isto tudo é uma festa popular que não... Pastor, isso não é idolatria? Irmãos, você sabe o que a Bíblia diz? Tudo é puro para os puros, e tudo é imundo para os imundos. Então tem gente que vê erro em tudo. Paulo disse, tem gente que come tudo, tem gente que só come legumes. Quem come tudo, não condena quem come legumes. Quem come legumes, não condene quem come tudo. Então, amado, o que é a Páscoa para nós? A Páscoa para nós não existe. Na realidade, a Páscoa não existe mais. Jesus substituiu a Páscoa. Diz que ele pega um pão, ele diz, este é o meu corpo. Ele pega um suco, este é o meu sangue. Ele fazer isto. Então ele transfere, tira o poder que tinha a Páscoa para os judeus. Eles tinham que fazer isso. Diz que era carne assada, a Páscoa, ervas amargas. As ervas eram amargas para simbolizar o tempo de amargura que viveram os israelitas, para que eles nunca se esquecessem do tempo de amargura que eles viveram. E a ceia demonstra que nós estamos no Novo Testamento. O sangue de Cristo, de uma vez por todas, foi derramado, e nós vivemos um pacto de melhores e superiores promessas. Então, distribuição de ovo de Páscoa, de coelhinho, de chocolate, isso é pecado? Irmãos, tudo é puro para os puros, tudo é errado para os errados. Se você celebra, tua mente não te condena, celebra. Tem gente que é contra a árvore de Natal, tem gente que é contra o Natal, contra presente. Paulo disse assim, ninguém nos julgue por dia de festa. Para uns considera festa, outros não considera. Quem considera, considera. Quem não considera, não considera. Não julgue quem considera e nem quem não considera. Tem gente que tem briga dentro de casa por causa do coelho, por causa da árvore de Natal. Tem gente ignorante. Ou seja, tem gente que precisa renascer de uma semente. Paulo disse em Romanos, vamos estudar terça-feira, se possível, dependendo de nós, temos que ter paz com todos. Eu é que não vou levantar um fuzil na minha casa por causa de ovo de chocolate, nem por causa de bolinha acesa, de lâmpadazinha acesa. Eu que não vou fazer isso. Eu sou da paz. Você é da paz? Então vamos viver em paz uns com os outros. Jesus morreu por nós. O amor não é só palavra,
O amor é acima de tudo. Eu não estou dizendo que você não deve mais falar a palavra de amor. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o amor não é só palavra. Não é só palavra. O amor é acima de tudo ação. O amor, ele é demonstração, é atitude. É demonstrado pela atitude. O amor tem que ser visto, as pessoas têm que ver você demonstrar, o marido demonstrando para a esposa, para a namorada, para o namorado, para a igreja, para o irmão, para a irmã, que a gente nos amamos em Cristo Jesus. O amor que não se vê, ou seja, que não se demonstra, aí fica só na questão palavra. E o amor não é só sexo também não, hein? Sexo é o cumprimento da vida. Mas diz os espirituais, né? Que o sexo entre o casal, a quantidade demonstra o grau de amor que tem esse casal. Quando o casal não liga mais para isso, quer dizer que vai chegar um tempo que a gente vai ficar para lá de Black to Bill, né? Vai ter que deixar esse troço mesmo. Mas enquanto eu não estou para lá de Black to Bill, né, irmão? É antiga nossa, irmão. Antiga nossa. Amém. Vamos louvar a Deus, irmão. Glória a Deus. Dá aí uns 15 aí. Aleluia.